Bruno Covas diz que São Paulo não deve ser afetada caso um número menor do que o esperado de médicos brasileiros se apresente em substituição aos cubanos. A Secretaria Municipal de Saúde deve receber nesta segunda-feira os profissionais que vão ficar no lugar dos caribenhos que estão deixando o país. 78 brasileiros se inscreveram para trabalhar na rede de atendimento da capital. São 72 vagas e se espera que pelo menos 50 apareçam num primeiro momento. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, explica que caso esse número não seja alcançado, será possível recorrer a médicos vinculados a organizações sociais. Embora fosse uma proporção ínfima, a gente já estava preparado para poder repor esses 78 com os nossos parceiros, com as OS, que prestam serviço para a prefeitura, mas a gente recebeu essa semana a notícia que o próprio programa iria fazer essa reposição. O que nós temos é que na segunda eles vão se apresentar e já começam a trabalhar na terça-feira. Se tiver qualquer número inferior a isso, as nossas organizações sociais já estão preparadas para poder disponibilizar mais médicos e não ter nenhuma perda. Os profissionais cubanos deixaram o programa Mais Médicos depois que o governo da ilha decidiu se retirar do acordo que mantinha com o governo brasileiro. Em todo o país, foram mais de 8.500 vagas abertas, com uma adesão de 97% das vagas, segundo o Ministério da Saúde. É a tal da demanda reprimida, né? Vamos ver com que nós estamos falando de São Paulo, São que Paulo, é fácil, né? Isso. Ou seja, você fácil, tendo em vista a infraestrutura que a cidade tem, as distâncias que poderá percorrer esse médico da sua casa para o local de trabalho. A questão são nos municípios distantes, aí já é uma questão que não é feita à Prefeitura de São Paulo, ao governo do Estado de São Paulo, é feita à União. Aí que é o grande desafio, né? Teve um artigo muito interessante do Dr. Drauzio Varela, que eu li aí nos últimos dias, falando da dificuldade de você convencer estudantes que cursam faculdades caríssimas de medicina, muitos deles de classe média alta, aí atuar naqueles lugares mais remotos, né, do Brasil, onde falta de fato médicos, onde tem carência de médicos. Então tem de ser feita alguma ação articulada aí dos governos para tornar atrativa essa profissão de médico de medicina preventiva, de médico de família, de médico sanitarista, que é o que precisa muitas vezes, de clínico geral, que é o que precisa nesses lugares e é o que não é ofertado pelas faculdades hoje no Brasil. Então tem uma discrepância muito grande entre o ensino de medicina e o direcionamento dos profissionais formados e as necessidades reais da saúde pública no Brasil. Então isso tem de ser feita uma mediação que não é simples, não é algo que você faz na base da canetada, de um decreto ou de uma convocação por edital, é algo complicado e que vai levar um tempo. Desculpe, justamente sobre isso, provavelmente o Brasil seja o país do mundo que tem o maior número de faculdades de medicina. Elas cresceram nos últimos 3 anos o dobro. É um negócio fabuloso. Ao mesmo tempo faltam médicos. Quer dizer, a grande questão desse programa Mais Médicos é redefinir esse programa para mais profissionais da saúde e não necessariamente mais médicos. Uma série de locais você não precisa do médico, você precisa de um profissional da saúde, né? Para dar uma resposta rápida, inclusive com salários atraentes para atrair o profissional da saúde e não necessariamente quem está no topo dessa carreira, que é o médico e tal. Aí que é a grande questão. Isso deve ser uma tarefa do próximo ministro da Saúde, redefinir a estrutura desse programa. Lembrar que ele foi criado não por iniciativa do governo brasileiro, mas por iniciativa do governo cubano, que veio prospectar negócios no Brasil. Então é um desafio. A questão da saúde nas áreas mais pobres, especialmente nos municípios mais distantes, é um problema terrível no Brasil e tem de ser enfrentado pelo novo governo com um grande projeto para o país. Em relação, claro, em colaboração com os secretários estaduais da saúde, né?